live da semana passada com o Carlos Magrão, referente ao aniversário da IELB. Então, para ele não perder o que ele tinha preparado, então eu pedi que ele apresentasse o estudo dele hoje. Vai ser a sequência do que nós estávamos estudando. O Guilherme vai indicar, então eu passo a palavra nesse momento para o Guilherme fazer o estudo de hoje, ok? Se alguém depois for tendo perguntas, aí vai separando aí para fazer depois no final, para que o Guilherme possa nos ajudar na compreensão. Beleza? Guilherme, é contigo agora. Certo. Obrigado, pastor. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Muito bem, então. Você já deve estar vendo o slide ali também agora. Dando sequência, então, aos nossos estudos, encontrei no texto que a gente vai falar hoje de 1 Pedro uma grande oportunidade, que é falar sobre a pregação aos mortos, que é a descida de Jesus ao inferno. Esse é um texto bem único, vamos dizer assim, na Escritura Sagrada, porque existem poucos textos que falam de maneira bem clara sobre a descida de Jesus ao inferno, né? E esse é o caso da nossa sequência do estudo de 1 Pedro que a gente está fazendo com o pastor Emerson aí. O texto é: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18 e 19. Então, eu queria primeiro perguntar, assim, que alguma pessoa dissesse com suas palavras, assim, talvez uma frase, algumas palavras sobre o que vem à mente quando a gente estuda sobre esse assunto. Sobre a descida de Jesus ao inferno, ou talvez sobre propriamente o inferno. O que vem na cabeça de vocês? Se alguém puder abrir o microfone e falar, eu agradeceria. Ninguém? É um assunto que vocês desconhecem, talvez? É um assunto que dá medo? Oi, eu falo. Sim. Márcia. Tá bom. Engraçado que eu me remeto à infância, que eu sempre tinha essa ideia de que o inferno é embaixo e o céu é para cima. Certo. Que engraçado, né? Uhum. Mas, enfim, eu sempre remeto a um lugar existente, afinal de contas, sempre acreditei que existe céu e inferno. Uhum. Então, acho que isso aqui é uma figura de linguagem, né? Dizendo que ele desceu aos mortos, né? Eu acho que é apenas para fazer o contrário da alusão de que quando Cristo ascendeu ao céu, né? Não sei por que se faz essa alusão abaixo. Acho que é para deixar mais nítido na nossa cabeça que tem dois lugares distintos, mas eu acho que é puramente uma figura de linguagem, né? Interessante essa... Para nos remeter a um lugar diferente do que o céu, que é um lugar que não é o mesmo, não é para o mesmo lado. Uhum. Né? Então, acho que isso que ficou para mim desde criança. Márcia, só fazendo mais uma pergunta, aproveitar. Quando que a gente fala sobre o inferno? Acho que a gente fala bastante, a gente nem se dá conta, né? Tu lembra algum momento, assim, durante a nossa semana? Durante a semana? Durante os cultos, vamos ajudar. Você fala sempre no credo, né? Exatamente. A gente fala toda semana sobre a descida de Jesus ao inferno, né? E às vezes não se dá conta. Né? Não. E muita gente não quer falar do inferno, porque muita gente não acredita que o inferno exista, né? Uhum. É um tabu, né? Conheço pessoas que dizem que não existe inferno. Uhum. Então, certo. Uhum. É um tema meio espinhoso. É verdade. Tá, obrigado, Márcia. Foi de grande ajuda. Então, algumas coisas já surgiram, né? Vem a pergunta, né? O que é o inferno? Por que Jesus desceu ao inferno? Ou se ele desceu ao inferno, né? Como a Márcia falou. Será que foi para ele sofrer mais? Foi para dar uma segunda oportunidade para as pessoas que estão lá, né? Essas são algumas perguntas que surgem sobre o assunto e a gente vai discutir um pouco hoje. Vamos tentar ficar dentro da 1 hora proposta, né? Que é um assunto bem longo, mas a gente vai ser mais objetivo. Então, alguns tópicos que a gente vai ver. Primeiro, a gente vai ver o que os credos, então, a gente falou do credo apostólico já,
E também a gente vai falar um pouco do atanasiano, né? O que eles falam sobre a descida de Jesus ao inferno. Também o ensino das escrituras, obviamente, né? A gente já viu 1 Pedro, né? Vamos ver o que mais a Bíblia diz. As principais dúvidas, né? A gente não vai conseguir sanar todas, sobre o assunto da descida de Jesus ao inferno. E alguns pequenos aspectos práticos no final. Muito bem. Credos, o que são? O pastor Emerson já falou algumas vezes aqui no estudo, acredito, do que significa credo, né? Que é literalmente creio. A palavra credo quer dizer, então, creio, né? E seriam realmente aquilo que a igreja confessa que ela crê, né? Seria um resumo dos principais ensinos ou dogmas da igreja. Eu escrevi ali no slide, né? E eles servem para evitar falsas interpretações. A gente sabe que ao longo da história da igreja surgiram já diversas heresias, né? São ensinamentos errados do que seria uma doutrina, algum ensinamento bíblico, né? Então, os credos justamente servem para evitar essas falsas interpretações. E é importante dizer que os credos eles são fontes secundárias, ou seja, não são fontes principais do ensino dentro da igreja. Mas também são de grande valor. Isso não tira o valor dos credos, como, por exemplo, o credo apostólico e o credo atanasiano e assim por diante, né? Qual que seria a fonte principal para o cristão, para ensino bíblico, né? É a Bíblia. A gente sabe que aquilo que a Bíblia diz é o ensino principal, então, que nós devemos crer, né? Mas os credos eles foram escritos ao longo da história para responder questões controvertidas, como, por exemplo, a descida de Jesus ao inferno, que é o que nós estamos estudando hoje, então. Adiante. Vamos falar um pouco do credo apostólico, né? O credo apostólico, ele é o mais antigo que a gente tem notícia dentro da igreja. A sua data e origem são desconhecidas, não são exatos, vamos dizer, né? Mas o que importa é que eles se fundamentam no ensino apostólico, ou seja, o ensino dos 12 apóstolos de Jesus, né? Então, eles ensinam aquilo que Jesus ensinou, inspirado através do Espírito Santo, né? Tem gente com o microfone aberto, eu vou pedir para vocês fechar, que eu não vou conseguir ficar fechando, então, por favor. Então, o texto, como a gente conhece hoje, só para vocês terem uma ideia, o texto do Credo Apostólico, ele já tem registros de estar escrito aproximadamente depois do ano 140 depois de Cristo, né? Não sabe exatamente a origem aí, mas já então é um credo bem antigo e é confessado até hoje nas nossas igrejas, nas igrejas cristãs. E o que ele diz sobre a descida de Jesus ao inferno? Ele diz o seguinte, então: creio em Jesus Cristo, seguindo, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, né? Então, se a gente parar para pensar, os credos, eles sempre foram escritos para responder a controvérsias, né? Então, a gente vê que essa questão do inferno já é bem antiga, né? Tanto que teve a necessidade de colocar no credo apostólico, né? Ele não está ali por acaso, então. Deixa eu seguir adiante. Aqui tem uma figura de uma lenda, né? Vocês estão vendo que existem aí algumas pessoas. Esses são os apóstolos, né? E ali eles estão escrevendo alguma coisa, né? Então, existe uma lenda de que após o Pentecostes, na descida do Espírito Santo, os apóstolos se reuniram ao redor de uma mesa e começaram a escrever um texto, a redigir um texto. Cada um contribuiu com uma frase, então. E assim teria surgido o credo apostólico. Mas, é claro, isso é apenas uma lenda, né? Não se tem certeza a respeito disso. O credo atanasiano. Algumas pessoas ficam até com medo quando ouvem esse credo, né? Porque ele é um credo muito longo, né? É um credo bem denso, teologicamente, vamos dizer assim. Ele é raramente confessado dentro dos cultos públicos. Alguém saberia dizer algum culto que ele é confessado? Ele foi, inclusive, recentemente confessado, agora na pandemia mesmo. Na Santíssima Trindade.
Exatamente, o Marco tá ligadão. É um culto próprio para ser confessado esse credo atanasiano, que é um credo mais longo e fala justamente de maneira mais específica sobre a Trindade. Ele destrincha vários tópicos da Trindade e é um domingo bem apropriado para ser recitado no culto. Por ele ser muito longo, ele não é recitado com muita frequência, né? Então, no que ele diz, né? Ele diz que Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Então, mais um documento importante da igreja falando sobre a descida de Jesus ao inferno, né? A gente está vendo, primeiramente, talvez para os que chegaram depois, sobre a descida de Jesus ao inferno, o que os credos falam sobre essa descida. Depois a gente vai ver também um pouco sobre o que a Bíblia diz. Aqui uma fala de Lutero sobre o credo atanasiano. Ele diz o seguinte: não sei se na história da igreja do Novo Testamento, depois da era apostólica, tenha sido escrito algo mais importante e maravilhoso. Este escrito é praticamente uma defesa do credo apostólico, né? Então, dificilmente algum teólogo vai refutar esses dois credos, o credo apostólico e o atanasiano na igreja cristã. E os dois falam sobre a descida de Jesus ao inferno. Então, são importantes subsídios para o nosso estudo de hoje. Mas vamos, finalmente, então, para as Escrituras Sagradas, né? A gente sabe que no Novo Testamento existem vários ensinos sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, e eles são relatados em todos os livros do Novo Testamento, né? Mas, especificamente sobre a descida de Jesus ao inferno, não tem muitos textos que falam sobre isso, né? É uma questão que fica de forma mais aberta, né? Não é uma coisa tão dita, assim. A passagem mais clara é mesmo 1 Pedro 3, 18 e 19, né? Onde a gente já leu, né? Que pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É importante notar que existe uma sequência. Assim como a gente viu nos credos, aqui nesse texto também existe uma sequência de fatos, né, importantes. Eu destaquei 3 verbos ali nesse texto bíblico, né? Eu destaquei morto, tá bem, a seta em cima, morto, vivificado, e também foi, né? Foi pregar aos espíritos em prisão, né? É importante a gente notar que, apesar de existir uma relação entre esses 3 verbos, eles falam de etapas diferentes. É igual aos credos, né? Diz que primeiro Jesus foi morto, desceu ao inferno e depois ressuscitou. Aqui também fala que ele foi morto, foi vivificado, a gente vai ver um pouco melhor esse termo depois, e também ele foi. São 3 verbos diferentes que falam de etapas diferentes. Isso, o que eu estou querendo dizer tudo isso? É que, na verdade, a descida de Jesus foi um fato histórico. A Márcia falou ali no início que foi num sentido figurativo, talvez, mas não é isso que o texto bíblico mostra, né? De acordo com o texto bíblico ali, fica bem claro, na verdade, que não é uma linguagem figurada, vamos dizer assim. Não é um poema bíblico, por exemplo, ou uma mera questão de estilo, né, que o autor escreveu, mas são fatos históricos, né? Um outro texto bíblico que também fala, vocês podem abrir nas suas Bíblias, tá ali na frente, desculpa, vai sair, Colossenses 2:15, ficou na frente o negócio ali, peraí, não quer sair agora, mas é Colossenses 2:15, vocês podem abrir nas suas Bíblias, quem achar pode falar. Aí apareceu agora. Também fala sobre a descida de Jesus ao inferno. Primeiro que achar pode fazer leitura, gente, por favor. Alguém achou? Eu. Por favor. E despojando os principados e as
potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uhum. Obrigado. Esse é um texto que não é tão claro, talvez, ele não fala de maneira tão explícita, mas também se refere, então, ao desfile da vitória, vamos dizer assim, de Jesus contra os espíritos malignos no inferno. Então, é um outro texto que também reforça a descida de Jesus ao inferno. Muito bem. Até agora está tranquilo para vocês? Eu procurei expor de uma maneira assim mais simples, né? Não entrando em muitas controvérsias teológicas. Se alguém tiver dúvida, é só me interromper e perguntar. Agora a gente quer ver as principais dúvidas sobre o assunto, né? As polêmicas sobre o assunto, né? Ao longo da história houveram controvérsias. Por isso, inclusive, que está registrado nos credos a respeito disso, né? Da descida de Jesus ao inferno. Eles não escreveram por acaso lá. O que seria o inferno, né? A gente pode se perguntar. Ou por que Jesus desceu ao inferno? Foi algumas questões que eu levantei no início. Né? Foi para sofrer e assim nos salvar? Ou foi para dar uma segunda oportunidade de salvação aos condenados? Né? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas. Né? Tem uma figura aqui. Alguém gostaria de descrever o que vê nessa figura aqui? Pode abrir o microfone e falar com essas palavras. Simplesmente descrever. O que Não veio a figura, Gui. Não apareceu veio? a figura. Não, só você na tela para mim. Mas aparece em preto? Alguém aparece? Não aparece. Para mim veio aqui a figura. Qual é a pergunta, Gui? O que tu descreveria dessa figura? O que tu acha dela? O que tu vê nela, assim? Você pode tentar botar de novo, Guilherme? Tenta sair uma vez e entrar de novo, Márcia, da reunião. Tá. Por favor. Obrigada. Tá, obrigado. Pode falar, Lucas. Acho que é o Lucas que falou. Eu tô pensando. Só descrever. Né, essa figura, eu não tô conseguindo definir bem ela. Parece uma multidão que está Sim. olhando para Jesus, é isso? Isso. Bem iluminado, assim, né? Bem claro. Exatamente, é isso que eu tô querendo saber. Aí ele tá carregando a cruz ali, vocês estão vendo? Então, essa cruz que eu não tô conseguindo enxergar. Tá. Deve estar pequena a imagem, talvez, para vocês. Aqui tá bem claro, é uma cruz, sim. Beleza. Então, obrigado, seu Hardfic. Então, a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Como que Jesus desceu ao inferno, né, através dessa figura? Seria para sofrer mais, para pagar os nossos pecados? Ele está carregando a cruz para pagar os nossos pecados, talvez? Eu acho que o que o Lucas falou sobre ele estar brilhando já diz alguma coisa sobre isso, né? Jesus, ele não desceu para sofrer mais, ele desceu como alguém triunfante, né? Essa luz em volta de Jesus quer justamente dizer isso, né? Que ele desceu como vitorioso, né? Tanto que a multidão que está ali está olhando para Jesus e está assim surpreso, né? Com ele, assim, tá. Alguns estão se colocando de joelhos ali, alguns estão cogitando ali o que está acontecendo, mas Jesus, ele desceu ao inferno como grande triunfador, né? Ele não desceu ao inferno para sofrer mais os horrores do inferno ou para concluir a obra da salvação, né? Todas as humilhações e dores que Jesus precisou para pagar os nossos pecados aconteceram na cruz, né? A gente lembra isso, que do alto do Calvário Jesus gritou, está consumado, né? Se a gente lembrar da palavra ali, está consumado, é uma palavra que quer dizer que está pago, né? Tudo que havia para ser feito naquele momento havia sido pago, né? Tetelestai é a palavra no grego, né? E essa palavra quer dizer que não existe mais nada para ser feito, né? Então Jesus, ele foi anunciar a sua vitória, a sua conclusão para aqueles que estavam no inferno, né? E para Satanás e para os anjos maus, né? Ele fez isso com sua autoridade, glória, majestade como Senhor e vencedor, né? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18.
Quem achar já pode ler, está bem próximo o texto de 1 Pedro. Posso ler aqui? Por favor. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Seu Hartwig, obrigado. Aproveitando, tu sabe quem que está relatando isso? Nesse texto que tu acabou de falar? Sim, o próprio Jesus. Ele falou isso, mas quem que está relatando isso? O João? Isso, exatamente. Obrigado, seu Hartwig, é isso. Para quem leu já Apocalipse ou está lembrado por acaso, João ele cai diversas vezes aos pés de Jesus, né? Isso por causa que ele está diante da glória de Jesus, né? Só que é uma diferença entre quando João cai diante de Jesus glorioso, né? Quando Jesus está glorioso, e os espíritos malignos, né? Que está escrito no próprio texto de Apocalipse, né? Jesus diz, não tenha medo, né? E é isso que ele diz para a gente também, né? Diante da sua glória, a gente não precisa ter medo, né? Porque Jesus é aquele que desceu ao mundo, se tornou humano e nos ama, né? Então a gente não precisa ter medo. Adiante. O momento, né? A gente falou como Jesus desceu, vamos dizer assim, né? Jesus desceu em glória, né? Triunfante, mas qual que foi o momento que Jesus desceu, né? Existem também algumas dúvidas sobre isso, né? O texto de Pedro ele não responde assim de forma muito clara e explícita, mas baseado no que a Bíblia e os credos da igreja nos ensinam, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Foi o que a gente estudou no começo ali, né? Os credos falam o quê? Que ele foi sepultado, desceu ao inferno e ressuscitou, né? Ou seja, tá ali entre o momento que ele foi sepultado e ressuscitou, né? E Pedro também ele fala em vivificação, né? Essa palavra vivificação não está assim, muito explícita o que quer dizer, vamos dizer. O Pedro não deixa isso muito claro, né? Mas teria relação com aquilo com aquela luz, vamos dizer assim, que estava em volta de Jesus, né? Seria quando ele está em seu estado pleno de glória, né? A gente sabe que durante a vida de Jesus, ele teve vários momentos que ele estava assim muito humano, vamos dizer. Ele teve fome, ele chorou, ele foi tentado e assim por diante. Mas a partir do momento que ele foi vivificado, assim, nesse texto de Pedro, ele está em sua glória completa, né? Ele não sofre mais fome, ele está plenamente com seus atributos divinos, vamos dizer assim. Então, quando seria que Jesus, então, desceu ao inferno? Seria a partir desse momento que ele estava em sua glória completa, né? A partir da vivificação, então ele foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é uma figura para deixar bem claro, né? Mesmo o texto de 1 Pedro não sendo tão claro assim, a gente pode ter essa certeza, né? Que foi entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa que Jesus desceu ao inferno. Se a gente não tem certeza absoluta se foi no sábado, ou enfim, na própria sexta-feira, ou domingo antes da ressurreição, mas foi em um desses momentos, né? Muito bem. O lugar. Existem muitas histórias a respeito do inferno. Todos vocês já devem ter ouvido algumas lendas, controvérsias, algumas invenções ou fantasias. Essa figura ali está um pouco pequena. Que eu não achei nenhuma que encaixasse melhor ali. De toda forma, é uma pintura a respeito do inferno de Dante. Talvez vocês já tenham ouvido falar a respeito dessa obra, a Divina Comédia, que fala o seguinte, que existem vários lugares, vamos dizer assim, onde diversos
pessoas sofrem lá. Então, por exemplo, em um certo lugar ficam os que cometeram o pecado do assassinato. O outro lugar, o pecado do roubo. E assim por diante, né? Existem diversos estágios, então, dentro do inferno, e cada lugar tem castigos específicos, né? Isso, é claro, é apenas fantasia, né? A gente sabe que na Bíblia não tem nada descrito dessa maneira, né? Mas só para vocês entenderem como existem algumas fantasias que surgiram ao longo da história, né? Mas aí eu pergunto para vocês, afinal, o que é o inferno, né? O que é a prisão? Na verdade, não é uma questão muito simples de ser respondida, já que ninguém nunca voltou de lá para contar a história, vamos dizer, né? Então, a gente tem que ver e se apoiar no que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia diz, né? A palavra inferno, procurando em dicionários dos termos da palavra inferno, vamos dizer, quer dizer um abismo, um lugar dos mortos, um lugar onde vivem os condenados. O professor e pastor Flor diz o seguinte, né? O inferno é um lago de fogo, uma prisão perpétua, um estado de tormentos e dores em que todos os que morreram na incredulidade sofrerão eternamente no corpo e na alma, né? Então, é bem pesado, vamos dizer, se a gente for parar para pensar isso, né? Não é algo muito agradável. E foi nesse lugar que Jesus foi anunciar a sua vitória, né? Só falando um pouco, a Márcia, lembrei agora, a Márcia falou alguma coisa sobre a localização geográfica, se é embaixo ou em cima, né? A gente não sabe, na verdade, se existe uma localização geográfica, assim, a respeito de onde é o inferno, né? Mas eu acredito que essa não deva ser a nossa preocupação, né? A preocupação das pessoas como um todo deve ser de como não ir para o inferno. Acho que deveria se pensar nessa maneira, né? Não, é embaixo, né? Muitos dizem que é embaixo, né? Ou é em algum lugar geográfico, né? Mas essa não é uma preocupação que nós devemos se esquentar muito, vamos dizer assim. Guilherme, Sim? eu fiz referência à localização porque é uma forma, principalmente para se ajudar as crianças quando a gente está falando sobre céu e inferno. Né? Eu me lembro muito bem que o pai e a mãe, na escola dominical, isso era uma forma de se falar sobre o inferno, porque afinal de contas não é o céu. Então se indicava o céu era em cima ou o inferno era embaixo. Era uma maneira de poder tocar nesse assunto que você falou, que não é nada fácil de ser abordado, né? Então acho que é por isso que me ficou essa imagem na cabeça. Só Sim, isso. claro. Né? Claro, essa não. localização é por essa parte, né? Sim. Não, eu disse justamente para o que vinha na tua cabeça, né? Então tu disse, é o que eu acredito que a maioria das pessoas também vem na cabeça, né? Não tem estresse, assim. Mas existem até textos bíblicos que talvez diriam que seria embaixo, né? O lugar da morada dos mortos, vamos dizer assim, né? Mas não é nada conclusivo, vamos dizer assim. Só estou trazendo esse tópico, vamos dizer assim. Mas obrigado, Márcia. Pode perguntar e comentar quando quiser, tá? Os prisioneiros agora. Voltando ao slide aqui. Eu trouxe agora uma pintura um pouco mais moderna, vamos dizer assim, um estilo mais atual, né? As outras foram meio que medievais, tudo, né? Elas parecem que são até mais assustadoras, né? Estranhas, assim. Essa é mais abstrata, assim. Eu trouxe para dar uma diferenciada também. Mas dá para ver que, falando dos prisioneiros, a gente sempre lembra, então, de um lugar que os prisioneiros estão ali sofrendo, né? Mas aí a gente pode perguntar, né? Se perguntar quem que eram esses ouvintes da pregação de Cristo, né? Quando Jesus desceu ao inferno. Seriam o diabo, seus anjos, ou ainda as pessoas em sua vida cometeram pecados terríveis, né? Como eu havia citado antes, né? Assassinato, roubo e assim por diante, né? A gente vai ver um pouco o que a Bíblia diz a respeito. A gente vai, pela questão do tempo, vai olhar só duas passagens bíblicas, eu acho que a gente vai olhar. Quem quiser, já abrindo Mateus 8:12, pode ir abrindo para ler em seguida. Primeiro a gente vai ler João 3, 16 a 18. Quem puder achar e ler para a gente, eu agradeceria.
João 3, 16 a 18, eu vou fazer a leitura então, Guilherme. Obrigado, pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nesse texto bem conhecido de todos nós, né, João 3,16, quem continua mais um pouquinho vê essa parte dos que são condenados, né? Se Jesus foi enviado ao mundo para salvar a todos, quem nele crê será condenado. Isso já está claro ali no texto. Então, a resposta dentre muitos textos bíblicos, eu escolhi esse, mas fica bem clara, né? Quem não crê em Jesus, ou seja, os incrédulos que não creem em Jesus como seu Salvador, esses já são condenados, né? Esses são aqueles que vão estar no inferno, né? E estarão condenados a sofrer eternamente, né? Então, esses são os que são os ouvintes, vamos dizer assim, de Jesus. E como estão os que vivem no inferno? Quem já achou Mateus 8,12? Eu posso ler. Por favor. Ao passo Oi, que os vou filhos ler. do reino serão lançados para fora nas trevas. Ih, acho que o meu travou. Tá, tô me ouvindo. Pode ler, Lucas. Ah, tá, então tá. Achei que era outro que tinha falado aí. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Um lugar que, então, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes, né? Então, as pessoas que vivem no inferno viverão assim eternamente, né? Isaías também fala, né? Não vai dar tempo da gente abrir tudo, mas Isaías fala sobre um fogo inextinguível, né? As pessoas lá serão eternamente queimadas, vamos dizer assim. E assim que segue também muitas outras descrições assim bem pesadas e tristes a respeito de quem vive lá no inferno. Vamos adiante. O objetivo da pregação de Cristo. Seria a pregação de Cristo uma nova oportunidade de salvação para os que se encontram lá? Todos vocês talvez devam conhecer essa história aqui da figura. Alguém sabe dizer de que parábola ou do que se refere isso? A gente está vendo aqui uma mesa farta aqui. Santa Ceia, parece. Não é. Não. Agora que eu vi bem. Acho que é o rico e o Lázaro, não é? O pastor Emerson e a Esther já responderam, é isso aí. É o rico e o Lázaro, né? Então, nessa história, Jesus conta que existia um homem muito rico, que ele sempre vivia bem durante a sua vida, com sua família, seus amigos, e existia também um homem que era o Lázaro, o negócio tá tapando ali, mas ali embaixo no canto tá o Lázaro ali, ele vivia pedindo na porta do rico e das pessoas, porque ele tinha uma vida muito ruim e terrível aqui na Terra. Mas aconteceu então que um dia os dois morreram, né? O Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, né? Para os braços de Deus, vamos dizer assim, né? E o rico, ele foi para o inferno, né? E chegou um dado momento, então, que o rico, vendo o Lázaro lá junto com Abraão, pediu, né? Abraão pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água e refresque a minha língua, porque aqui estou sofrendo muito, né? Mas aí o que diz Abraão? Que não é possível, pois existe um abismo entre nós, né? Ou seja, não existe a possibilidade dos que estão aí virem para cá e os que estão aqui irem para o inferno, né? Ou seja, após a morte não existe mais a chance de salvação, né? Então, respondendo a pergunta de maneira muito direta, né, Jesus, ele não proferiu uma pregação no sentido de salvar aquelas pessoas, né? Não foi uma pregação para levar o evangelho salvador, mas foi uma pregação condenatória, com o propósito de confirmar a condenação e mostrar a sua vitória perante o diabo e todos os incrédulos, né?
Tranquilo? Vamos adiante só para fechar. Qual que é o objetivo, então, da pregação? Cristo ele não proferiu uma pregação evangélica com o propósito de salvar, mas uma pregação condenatória, com o propósito de confirmar a condenação e mostrar sua vitória. Eu havia esquecido que tinha slide. Questões práticas. Então, a gente estudou agora um pouco sobre o inferno, né? Do que foi a descida de Jesus ao inferno, o que ele foi fazer lá, mas o que isso significa para nós, vamos dizer assim, qual é o proveito desse estudo para a gente, né? Será que é meramente para entender, né, por que a gente fala descer ao inferno no credo apostólico todo domingo, né? Acredito que não. Tem algumas coisas que a gente pode aproveitar desse estudo, né? A primeira questão seria um alerta, né? O que adianta a gente saber que Jesus foi lá e pregou sua vitória aos mortos, né? Para os que estão vivos, né? Para justamente a gente tomar cuidado, né? O versículo ali de 1 Pedro 5,8 já fala isso, né? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, para quem que é interessante que a gente não saiba que o inferno existe? É justamente para o diabo, né? Se a gente não acredita que o inferno existe, a gente começa não dou credibilidade à Bíblia, né? É interessante para o diabo, né? Que são tudo coisas que nos afastam de Deus, que tiram a realidade da nossa diante dos nossos olhos, e a gente pode cair na incredulidade também e ir para o inferno também, né? Então, tá aí a importância de a gente se arrepender diariamente e buscar o perdão de Jesus, né? Porque Cristo ele não quer ver ninguém nas angústias do inferno, né? Certamente ele não teve prazer de condenar as pessoas, né? A gente nota isso num texto bíblico que fala como Jesus quer salvar a todos, né? Vamos abrir em João 17, versículo 20. Quem achar pode ler, por favor. Sobre a oração sacerdotal de Jesus. Vou ler, tá, Guilherme? Opa. Pode ler, Esther. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Uhum. Essa é uma oração famosa de Jesus, né? Ele fez a Deus pedindo pelas pessoas que ficariam, né? Porque Jesus, uma hora, ele iria subir para junto do Pai. Mas ele rogou a Deus que ele não queria que nenhum desses pequenininhos se perdesse, né? Ele queria que todos fossem salvos, né? Então, Jesus não tem prazer nenhum em condenar as pessoas, pelo contrário, é desejo que ele salve a todos, né? Que a vitória que ele teve sobre o inferno seja, como de fato já é, né, a nossa vitória também, né? Adiante. Cristo nos envia ao mundo. Tá bem pertinho o texto aí, quem achar pode ler também. Posso ler, Guilherme? Por favor, Fran. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uhum. Muito obrigado, Fran. Então, vocês estão vendo ali essa figura, né? Vocês estão vendo que tem várias sementes juntas ali, né? Eu trouxe isso porque me lembrou, assim, muito a igreja, vamos dizer assim, né? É muito bom a gente estar junto ali, né, todos unidos, como de fato estamos, mesmo à distância, né, a gente está através dos estudos. Mas é importante que a semente do evangelho também seja espalhada pelo mundo, né? Não existe sentido nenhum dessas sementes todas ali ficarem juntas, mas é importante que elas vão para novos lugares e cresçam novas árvores, que a semente do evangelho chegue às pessoas e também mais pessoas possam
ser salvos, né? Assim podendo se livrar do inferno, né? E dos terríveis castigos que lá estão. Por fim, Cristo ele nos conduz ao Pai. No próprio texto de 1 Pedro que a gente leu, tem uma aplicação bem prática, assim, bem confortadora para nós, né? Ele fala que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Para quê, né? Para conduzir-vos a Deus. O que seria conduzir-vos a Deus? A gente sabe porque, por causa do pecado, nós somos separados de Deus, né? Nós nascemos longe e mortos para Deus. Mas pela morte de Jesus, os nossos pecados foram pagos e a gente tem de novo acesso, né? A gente é conduzido através do Espírito Santo, né? Graças a Jesus, nós temos livre acesso novamente ao Pai, né? Então, é uma maneira confortadora que Pedro relatou ali sobre a descida ao inferno, né? Que está intimamente ligada à obra inteira de Jesus por nós, né? Ali, quando ele anunciou, foi apenas uma declaração pública, né, da vitória dele, né? Mas a vitória, de fato, ele conseguiu para nós quando ele pagou pelos nossos pecados na cruz e também ressuscitou. Uma figura para finalizar o nosso estudo, depois eu vou abrir para dúvidas também. Essa é uma figura que representa o momento do Apocalipse, descrito por João. A gente vê ali no centro o Cordeiro, que é Jesus Cristo, né? Ele no Apocalipse ele é representado como o Cordeiro. Nós temos a igreja antiga, do Antigo Testamento, as tribos. Nós temos a igreja do Novo Testamento, representado pelos apóstolos, e então toda a igreja do Novo Testamento, e eles estão ajoelhados, né, diante de Jesus, né? E ao contrário dos espíritos em prisão, esse ajoelhar, vamos dizer assim, dessas pessoas todas, né, dos cristãos de todos os tempos, não deve ser um ajoelhar de medo, né, que nem Jesus fala em Apocalipse, né? Mas é um ajoelhar diante daquele que venceu, né? Venceu a morte, o diabo, o inferno, e nos garantiu essa vitória também, né? E diante disso, nós podemos apenas nos ajoelhar e adorar aquele que veio nos salvar, aquele que veio nos resgatar do inferno, né? E então a gente pode exclamar junto com esses todos que estão reunidos aqui, né? Que digno é o Cordeiro Jesus Cristo de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória, o domínio e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5:12. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agora abro para possíveis dúvidas que surgiram. Se alguém quiser falar alguma coisa. Guilherme? Sim? O credo apostólico da Igreja Católica, eles não falam desceu ao inferno, a redação deles é um pouco diferente. Desceu à mansão dos mortos, é a mesma coisa? O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles têm várias palavras para designar inferno, né, nos escritos originais. Alguns teólogos, como é o caso dos católicos, eles entendem que existe uma diferença entre essas palavras. Mas nós, luteranos, interpretamos que são apenas outras palavras para falar do mesmo lugar, né? Que é o inferno, né? Algumas vezes é chamado de mansão dos mortos e assim por diante. Mas em questão prática, fala do mesmo lugar. Não existe... eles, por exemplo, também defendem o purgatório, né? É uma interpretação deles, mas a gente entende que existe só céu e inferno, né? Eu não sei exatamente o porquê deles confessarem dessa maneira, mas eu acredito que seja nessa linha. Pelo que eu li, eles defendem que cada palavra significaria, então, uma coisa diferente, né? Mas nós não cremos assim. É isso? Obrigada. De nada. Obrigado pela pergunta, Vivi. Estava atento.
ao longo da história teve várias controvérsias sobre essa descida, assim. Se eu fosse falar tudo ia levar mais alguns estudos, assim, né? Eu tentei trazer as principais, né? Mas vocês podem ficar à vontade de perguntar, assim, se eu souber responder, eu responderei. Senão eu devolvo a palavra. Oi? Sim? Pode falar, pastor Gisele. Eu não tenho uma pergunta, mas eu só queria afirmar algo que você ensinou ali, que ficou bem claro. Mas Lutero, quando ele escreve sobre os estados de humilhação e os estados de exaltação de Cristo, ele coloca a descida ao inferno como o primeiro estado da exaltação de Cristo. Ele desceu ao inferno, ressuscitou, subiu aos céus. Então não existe ali um específico, ele ressuscitou, ele foi ao inferno como? Ele não explica isso, mas ele começa a falar sobre o estado de exaltação de Cristo, lembrando que a descida ao inferno faz parte da exaltação do nosso Senhor, né, de Jesus. Isso você já explicou, e lembrando o catecismo menor que Lutero escreveu. Sim. Isso que o pastor José colocou, eu tentei explicar de uma maneira mais simples, mas acho que também não é complicado, posso explicar para vocês, é que existem dois estados, vamos dizer assim, da natureza de Cristo, né? O estado de humilhação, que começou então lá com a descida de Jesus ao mundo, né, como ser humano, e os estados de exaltação, vamos dizer assim, que nem o pastor falou, começa ali com a descida ao inferno. Jesus já estava em estado de glória plena, né? Então, o que acontece? Os estados de humilhação são quando Jesus ele não faz o uso pleno dos seus atributos divinos, dos seus poderes divinos, vamos dizer assim. E, exemplo, quando Jesus passa fome, né? Nesse momento, por exemplo, ele não está usando todo o seu poder divino, né? Que Deus não passa fome, né? E assim por diante, né? E os estados de exaltação são, então, quando Jesus ele utiliza dos seus atributos divinos. Ele faz isso, inclusive, também em alguns momentos durante a sua vida, né? Por exemplo, os milagres que ele fazia, né? Os sinais que ele fazia. E ele usava, nesses momentos, também a sua natureza divina, né? Mas, então, como o pastor Josiel falou, a partir do momento que ele desce ao inferno, ele desce com sua glória completa, né? Não existe mais agora humilhação para Jesus, vamos dizer. Ele, desde esse momento até ele subir à direita do Pai, ele sempre estava no seu estado de exaltação. Então, só para todos entenderem também. Mais alguém pode comentar, senão eu devolvo a palavra para o pastor Emerson. Só mais uma, Guilherme, posso Gui, eu só queria fazer um comentário. Tá. Primeiro o seu Hartwig, então depois o Lucas, pode ser? Tá, eu vou falar então. Pelo que eu entendi, o estado de exaltação de Jesus, imediatamente após ele pronunciar está consumado, é isso? Ele morreu, aí já começou o estado de exaltação dele e não mudou mais? Ele foi sepultado, né? Isso ele ainda é estado de humilhação, vamos dizer, né? Mas ali especificamente, se tu quer saber, que ele fala naquele momento da vivificação. Deixa eu ver. São 6 estágios da exaltação. Eu vou dizer só rapidinho, Lucas, só um minuto. A vivificação, Tudo bem. A descida ao inferno, a ressurreição, a ascensão, e a direita do Pai e o juízo final, né? Esses são os estágios de exaltação de Jesus. Não sei se ficou mais claro, seu Hartwig. Ficou. Eu imaginei que era... Bom, tudo bem. Ficou. Até a morte e o sepultamento é humilhação, né? A humilhação são esses aqui, ó. Concepção, nascimento, paixão, crucificação, morte, sepultamento. Depois segue, então, os estágios de exaltação que começa com a vivificação. Então. Obrigado, agora ficou mais claro. Lucas, pode... Agora veio até um outro assunto, né? Mas comentando esse primeiro.
Ontem eu tive uma aula, inclusive, falando sobre os estados de humilhação e exaltação e o que nós confessamos, né, nos nossos documentos confessionais, enfim. E ficou, assim, uma discussão bem grande quanto que não se havia um começo e fim do estado de humilhação e exaltação, né? Então, desde o momento em que Jesus foi feito homem, né, enfim, concebido pela Virgem Maria e tudo mais, isso tudo já anda junto, o estado de humilhação e exaltação, né? Então, é humilhação para Jesus ser feito homem, perder os seus poderes divinos e tal, com certeza, mas ao mesmo tempo também é um estado de exaltação, né? Porque ele venceu tudo como homem, né? Então, é igual a gente pensar assim, um super atleta que consegue vencer uma competição, então ele ganha uma medalha, né? Ele é exaltado, ele sobe num pódio. Assim também Jesus era exaltado. Em todo momento que ele é humilhado, ele também, ao mesmo tempo, ele é exaltado, né? Então, a crucificação, a gente pode colocar assim, né? Jesus morreu, né? Ele, divinamente falando, como que Deus iria morrer, né? Então, ele foi humilhado, mas, ao mesmo tempo, ele também estava sendo exaltado, porque eram os planos dele, né? Então, desde o começo, tudo que ele passou estava dentro dessa caminhada para a crucificação, ressurreição, enfim, e perdão dos pecados. Então, tudo isso fazia parte também da exaltação com momentos de humilhação de Jesus, quando ele se abstém dos seus atributos divinos, né? Mas, enfim, o que eu ia comentar antes disso era um comentário da Márcia, que achei bem legal, que ela colocou... colocando o céu em cima e o inferno embaixo, né? E eu sempre aprendi a conversar assim sobre céu, né? O que é o céu? O céu é... Oi, Gui, travou? Não, tá indo. Pode falar. Tá. O céu é algo que pensa a melhor coisa, o que você mais gosta de fazer, enfim, ou de comer, ou aquele momento que você se sente mais realizado, assim, feliz, enfim. E pense que o céu, então, é muitas vezes aquilo, né? É muito melhor do que aquele sentimento e tal. E agora, com esse comentário da Márcia, justamente vendo em cima e embaixo, não como um território em si, mas como lados opostos, né? Como polos distintos, eu pensaria, então, ao contrário, né? Que o inferno é justamente aquilo que é de pior na tua vida, né? Aquilo que, sei lá, o que te deixa mais nervoso, ou com mais raiva, ou enfim, e penso que o inferno é muitas vezes aquele sentimento, né? E consequências também daquilo. Mas achei bem legal. Parabéns, Gui, pelo estudo, e é um tema bem sinistro de conversar, né? Falar de morte, né? Ainda mais agora, vivendo pandemia, mas ao mesmo tempo também é bem atual, né? E a gente, como ele falou, a gente fala em todos os cultos sobre a morte, mas eu acho que a gente não foca tanto na morte, a gente sempre foca nos cultos na vida, né? Que é o que Jesus nos dá. Mas é bom saber que a gente dá mais valor à vida quando enxerga a morte, eu acho, né? Então, por isso também a necessidade de falar da morte. Uhum. Obrigado, Lucas e seu Hartwig. Eu realmente quis aproveitar esse momento, vamos dizer, o único que daria para falar sobre esse assunto, né? Que vamos dizer, o lugar mais claro na Bíblia que fala disso. Não poderia deixar passar, vamos dizer, né? Não foi por nenhum outro motivo que eu escolhi esse tema, né? E se ele assusta, vamos dizer, esse tema, né? A gente deve pensar que para a gente não precisa assustar, né? Porque em Cristo a gente tem a certeza de que esse lugar não nos pertence, vamos dizer, a gente não vai para esse lugar, né? Em Cristo a gente recebeu uma nova oportunidade, né, de Deus, e a gente pode ter certeza através do nosso batismo e de que, crendo em Jesus Cristo, a gente não vai para o inferno, né? Se hoje a gente morrer por qualquer motivo que for, né, a gente não precisa ficar em dúvida, né? Não vai depender do que a gente faz ou deixa de fazer, né? Se a gente é ladrão, assassino, que nem o inferno de Dante fala, né? Mas sim daquilo que Cristo fez por nós, que foi nos salvar e garantir essa vitória para nós, né? Então isso que pode conforta a gente também, né? Mesmo em meio a essa pandemia que a gente falou, né? E é tudo isso, né? No final, quando a gente fechar os nossos olhos para essa vida, né? A gente sabe que a gente vai estar descansando em Cristo, né? A gente não vai para o inferno. Guilherme? Sim.
Aproveitando, eu gosto muito do filme O Alto da Compadecida. Foi uma minissérie também da Globo. É uma boa forma para a gente rir um pouco desse tema que é tão pesado, tão polêmico, essa dualidade céu e inferno. Quem nunca assistiu, procure. É um bom humor. O fim não é nada, quer dizer, não tem nada de cristão no filme e tal, mas é uma boa forma depois tu tirar, assistir e depois pensar sobre aquela da ótica de céu e inferno. Né? É engraçado, não vou dar o spoiler aí, mas o que acontece com o personagem principal, né? Então, assim, é uma boa forma da gente trabalhar um pouco isso, porque essa questão do inferno e do céu, você trouxe bem figuras medievais aí, quadros, muito se aproveitou no passado, porque se precisava vender indulgências e tal, você precisava ganhar o céu. Então, sempre foi um tema muito polêmico, sempre foi um tema muito difícil e pesado, e que hoje você deixou claro nesse estudo, e se a gente tiver essa compreensão de que basta crer em Jesus, nosso Senhor, nós já temos o céu. O inferno é para quem não crê nisso, para quem não crê nisso, né, Gui? Isso. Então, eu acho que assim é uma maneira da gente trazer um pouco de leveza para esse tema, que não deve ser pesado para o cristão que tem Cristo no coração, né? Exatamente, Márcia. Mas esse filme é uma boa pedida. Quem quiser ver um pouquinho mais esse tema sob outra ótica, recomendo. Boa noite. Boa noite, Márcia. Obrigado. Nosso tempo está se encerrando. Acho que eu vou passar a palavra para o pastor Emerson agora. Se ele quiser falar alguma coisa ainda. Vou fechar a apresentação aqui. Muito obrigado ao Guilherme aí pela apresentação do estudo de hoje. Um estudo, uma temática